Olá pessoal, é com enorme satisfação e prazer que novamente eu me encontro aqui com vocês no meu canal para poder narrar aquilo que foi a minha experiência junto a outras tipologias que das quais sequer eu imaginava que existia. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, moro atualmente na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere. Hoje, eu quero então trazer para você que me ouve ao conhecimento e falar sobre uma civilização da qual conheci, civilização essa que não possui planeta. Exatamente. Eu conheci essa civilização recentemente, no ano de 2014, no mês de maio. E quando a Gnachete havia conversado comigo, me falando quando e para onde seria a próxima viagem que faria, eu jamais poderia imaginar que ia se tratar de uma questão, de uma civilização da qual não possuía a sua habitação em corpos planetários. Bom, sobre o vídeo 41, as pessoas que me atribuíram elogio sobre a minha explanação de introdução, a você que me fez as perguntas no Facebook, no WhatsApp, a você que perguntou de onde veio aquela maturidade de não se importar com ninguém, conforme você mesmo explicou. Eu digo para essas pessoas, de uma forma resumida, que eu uma vez aprendi uma frase com uma pessoa. Essa pessoa é uma pessoa muito especial. E essa frase, essa pessoa falou, não foi para mim, mas para uma outra pessoa, e eu ali escutando a conversa dessas duas pessoas, eu peguei essa frase e trouxe ela para a minha vida e vi que é do jeito que é. Para você que me perguntou como ter a resistência de como não se importar com o que dizem de você, é simples. Não importa o que é que falem de você. O que importa é quem fala de você. Quando eu ouvi essa frase, eu trouxe ela para a minha vida, fiz algumas perguntas de como seria isso, e um belo dia, quando eu estava junto a Arnetoliel, junto a Atilil, e junto também a Acar, eu recitei essa frase a eles. Que não importam o que falem de nós, mas quem é que está falando? E como eu disse, quando eu trouxe essa frase para a minha vida, eu comecei a fazer diversas observações e eu vi que quando você fala de alguém,
ou você aponta o defeito de alguém quando você se preocupa com alguém no intuito de cuidar da vida do alguém. Você pode fazer uma análise na sua vida que você vai ver que tem muita coisa errada. A pessoa justa, íntegra e limpa, ela não fala mal de ninguém. Ela odeia a fofoca, ela odeia a inimizade, mas a pessoa suja, a pessoa que teve ou tem a sua história criada em meio às desgraças, de caminhos diferenciados, essas pessoas sempre vão se preocupar com a vida das outras. Talvez seja por uma frustração, ou talvez seja porque a pessoa tenta se espelhar na outra e não consegue. E ao longo do tempo, depois de ter ouvido essa frase, que o importante não é o que dizem de você, mas quem está dizendo ou falando de você, e você, quando vai ver a pessoa que fala de você, você vai ver que é uma pessoa que já teve problemas com família, às vezes no casamento, às vezes no emprego, às vezes em qualquer ramo da sociedade. Essa é a verdade. Mas aquela pessoa que é calada e não se preocupa com ninguém, com a vida de ninguém, você olha para a vida dessa pessoa, a pessoa vive numa paz interior terrível. Terrível e incrível. Porque o mundo pode desabar e a pessoa não está nem aí. Então, a vocês que me atribuíram o elogio acerca do vídeo 41, se eu não me engano, foi o 41 mesmo, de como eu consegui criar em mim essa fonte de opinião, daí veio a essa resistência e a esse conceito que eu criei baseado em uma frase de grande importância. E se você quiser fazer uma autoanálise, se você tiver provas palpáveis de que alguém falou de você, isso ou aquilo, procura saber da vida da pessoa. E você vai ver o embaraço que é a vida da pessoa. Por isso eu disse lá no vídeo, para que eu vou me importar com isso? Eu digo para você que me ouve, para que você vai perder o seu tempo? Para que você vai perder as suas habilidades? Para que você vai se machucar e ferir o seu sentimento para buscar algo em troca de uma situação indesejável que cria a inimizade, a separação, que é o que tem ocorrido ao longo de milhares de anos até os dias atuais. Então, quando alguém falar de você, apontar você, te julgar, saiba você que essa pessoa não tem lá uma vida muito boa e não é exemplo para ninguém. Essas pessoas até tentam ser exemplos, porque falar aqui no microfone do jeito que eu estou falando é fácil. Ser o seu vizinho é fácil. Ser o seu amigo falso também é fácil. O difícil vai ser eu admitir que sou errado. E que talvez um dia alguém ou alguma pessoa teve razão. Essa é a linha de raciocínio para tudo isso. E aquele que quer pôr em prática
seguirá uma vida em paz, sem problemas, sem perturbações, sem constrangimentos, porque pode ter certeza que a pessoa digna e limpa nessa vida, ela jamais vai falar de você, jamais vai apontar os seus defeitos, ou jamais se preocupará com a forma pela qual você leva ou está levando a sua vida. Talvez um dia você esteve do lado da acusação. E talvez algum dia também você se tornou o réu da acusação. Ou seja, somos conhecedores dos dois lados, certo? E está aí a minha resposta a essas pessoas que me elogiaram e perguntaram aonde eu cheguei com o intuito, com a precisão e com o fortalecimento interior de não querer brigar e nem querer me incomodar com ninguém. Está aí a resposta. Bom, certa vez, quando eu estava em meditação com a Guina Chet, e ela falando comigo em audível voz, ela me disse que me levaria a um lugar que não era fixo na galáxia. E que eu iria conhecer uma civilização que da qual não habitava em planeta algum. Do ano de 2007 ao ano de 2014, onde eu recebi essa palavra de Guina Chet, já eram 7 anos e alguns meses dos quais eu já saía para fora do sistema solar. E nessa época, quando eu estava me preparando para poder conhecer aquilo que do qual a Guina Chet havia me prometido que eu iria conhecer, quando se tratou de uma civilização que do qual não possuía e nem habitava um corpo planetário como as demais, eu fiquei assim perplexo de como isso era possível. Eu até cheguei a perguntar a Guina Chet se tratava de um corpo artificial, um planeta artificial. E ela me disse que não se tratava disso. E naquele ano eu me preparei, fui para a minha propriedade e lá eu aguardei atentamente a chegada da esfera que sempre me conduz para fora do sistema planetário. E quando eu fui mais uma vez para fora do planeta Terra, e de todas as vezes que eu saía dessa nossa maravilhosa casa que se chama Terra Eleap, eu deixava para trás todas as preocupações, todas as perturbações. E quando eu estava ali, diante do nosso planeta, assistindo todos os satélites passando de um lado para o outro, circulando na órbita terrestre, quando eu olhava aquela gigantesca nave pertencente ao planeta Galamiak, na estrela de Sírius, e quando eu entrava ali e via a Guina Chet face a face, olho no olho, quando eu a saudava e a gente partia dali para o lado oculto da lua, e eu me lembro que toda vez que eu chegava ali no lado oculto da lua,
Eu via as plataformas de pouso, enormes cruzadores interplanetários, aguardando, esperando a hora de partir para o sistema solar que fosse. Eu me lembro que eu queria naquele dia fazer algumas perguntas para a Gnachete, só que eu queria evitar fazer essas perguntas. E eu me lembro que ela olhava para mim com aquele olhar doce que ela tem, e ela dizia: pode me perguntar tudo o que você quiser. E ali eu parava e pensava: poxa, por que pensar e privar em mim os pensamentos, as indagações, se ela tem a capacidade de ler a minha mente, o meu pensamento? Eu disse para ela que estava ansioso, empolgado em querer saber onde é que nós iríamos. E ela me falou que essa civilização da qual eu iria conhecer, que estava em uma galáxia chamada Triek Arombek, essa civilização era uma civilização que no fim da Quarta Grande Guerra perdeu o seu planeta. E essa civilização, ela não ficou perdida entre as estrelas, como foi o caso dos acoperianos. Os líderes que lutaram na Grande Guerra, que venceram, mas tiveram a perda do planeta e a perda das vidas que ali habitavam, seja sua vida vegetal e animal, eles decidiram por si só que não mais habitariam nenhum corpo planetário. Eles não se permitiam mais serem surpreendidos por qualquer que fosse a civilização, qualquer que fosse. Tanto que a vastidão dos lugares que passei, entre as estrelas e dos corpos planetários que passei, e de sistemas solares que passei, que não possuía vida humanoide, mas sim vida animal e vegetal, eram sistemas solares catalogados por aquela confederação regente daquela galáxia, naquele conjunto de planeta, e era permitido a habitação de qualquer que fosse a civilização que ele chegasse, com autorização da confederação local. E mesmo assim, eles não queriam, de maneira alguma, habitar em corpos planetários. E ao término da Grande Guerra, eles viajaram e passearam por todo o sistema solar e conheceram uma variedade extraordinária de planetas, de galáxias, e eles próprios compartilharam com essas civilizações, sejam elas de desenvolvimento maior ou sejam elas de desenvolvimento menor. Enquanto a Gnachete me contava isso, eu me lembro que quando cheguei nessa galáxia, eu pude ver inúmeras naves gigantescas, mas nenhuma delas se comparava
com o cruzador interplanetário que eles têm, nada se comparava com aquelas naves ao redor desse cruzador interplanetário, e eu chamo esse cruzador de cidade flutuante. É o nome que eu dei. Não é um nome catalogado. Não é um nome catalogado. E quando eu vi diante dos meus olhos esse cruzador, essa cidade flutuante, a Binachete, ela olhou para mim e, já sabendo do meu pensamento, antes que ela falasse nada, eu falei: princesa, como é grande esse cruzador interplanetário. Para mim isso é uma cidade. Ela disse assim: olha, de fato esse é um cruzador gigante, de estrutura tecnológica sem igual. Só que existem cruzadores interplanetários ainda maior do que esse. Neste cruzador interplanetário é onde existe as suas pequenas metrópoles, ou seja, cidades, e você vai conhecer algumas partes, não toda a extensão do cruzador, porque não tem como. Não agora. E eu perguntei a ela que tamanho era aquilo, porque para você que me ouve falar, fica apenas na sua imaginação, mas para mim, que vi diante dos meus olhos, olhando ali através da janela da nave de Agnachete, eu fiquei perplexo com aquilo tudo. Tudo. E eu me lembro que outras gigantescas naves passavam por cima da nave de Sirius, do planeta Galamiak. E ali, a Gnachete, ela me falou que aquela nave tem 940 quilômetros de comprimento e 510 quilômetros de largura. Daí dá para você ter uma noção do que eu estou falando. E quando eu perguntei quantas naves aquela civilização ali possuía, porque eram muitas naves que eu via diante dos meus olhos, a Gnachete me dizia que eles possuem uma frota de 4.678 naves, entre elas 2.832 são naves de resgate e reconhecimento. Porque antes de chegar a um sistema solar, antes de atravessar a imensidão das estrelas, a preocupação desta civilização é tão somente ver quem habita aquele sistema solar, quem habita aquela galáxia e se existe uma forma de atravessá-la. Lembrando que esta civilização ela não faz uso de portais interdimensionais para atravessar um ponto ao outro do universo. Esta civilização ela viaja com uma velocidade reduzida, como uma verdadeira frota, visitando e explorando, respeitando o direito do livre-arbítrio de cada civilização e passando reconhecimento e conhecimento às civilizações que estão em desenvolvimento. E ali eu pude ver que na maioria dessas naves gigantescas, debaixo delas tinha outras 5 naves acopladas que a Gnachete me dizia que eram naves de ataque. Dado a isso,
eu lembro que uma pequena nave, não sei te dizer o tamanho, porque eu nem perguntei, também a Gnachete não me falou. Essa nave ela veio em direção à nossa, abriu-se uma comunicação incrível, a Gnachete entrou em frequência de comunicação com eles, e eles já estavam sabendo que nós iríamos ali, porque a Gnachete já tinha dito. E eu me lembro que a nave que eu estava, ela entrou dentro desta cidade flutuante, dentro desse cruzador interplanetário, de 940 quilômetros de comprimento por 510 quilômetros de largura, com uma frota ao seu redor, fazendo proteção de 4.678 naves. E quando eu entrei, eu aguardei um pouco para que a atmosfera de algumas partes do cruzador interplanetário fosse alterada. A Gnachete passou as informações do nosso planeta Eleap, passou informações de como era a atmosfera e qual era a densidade da atmosfera do nosso planeta, para que eles reajustassem a atmosfera de alguns ambientes que ali eu poderia conhecer. E quando isso foi alterado, com as informações de Gnachete, com as informações que eles também recolheram da própria nave que eu estava, depois disso, eu vi diante dos meus olhos gigantescas paredes, todas de metal. E era um metal reluzente, tão brilhante, que a impressão que dava era de que parecia aqueles aparelhos inox. O metal tinha a aparência inox. E uma coisa que me chamava a atenção é que quando a minha mente e a minha visão via aquela parede que parecia ser sólida, ao mesmo tempo ela parecia ser mole. E ali eu pude ver a tipologia Zakari e Fer. O nome dessa civilização é Zakari e Fer. Eles são humanoides que chegam a 6 metros e 10 de altura. O crânio deles é extremamente alongado. E eu me lembro que, como eu fiquei espantado com tudo aquilo, ao ver o crânio deles, eu pude perceber que eram crânios mais alongados do que o crânio de Zamaniel. E ali eu não vi eles fazerem uso de roupa alguma, nem de macacão espacial, nem de macacão especial. Não vi eles usarem braceletes, nem anéis, nem colares, nem peitorais. Não vi eles fazer uso de nenhum tipo de vestimenta que pudesse cobrir o seu corpo. E a aparência deles, para quem os vê, como eu os vi, é uma aparência de uma raça semelhante aos zetas reticulianos. E ao olhar para eles e achar que eles estavam ali nus, eu pude ver que eles não possuíam órgão reprodutor. E mais à frente eu vi que a linhagem da raça se dá por meio da criação laboratorial, semelhante ao que eu vi em Galameac
eu vi ali, quando passei por alguns locais dentro da nave, dentro desse cruzador. E a pele deles é uma pele de uma cor assim, um marrom bem claro mesmo. Os olhos têm a pupila vertical, como se fosse a pupila de um réptil, tá? Mas eles não são reptilianos. O rosto é um rosto afinado para frente, proporcional ao alongamento do crânio. Eles não possuem dentes. O nariz é muito pequeno. Eles não possuem a cartilagem como a nossa da orelha, certo? Eles não possuem sobrancelhas, nem cílios. E eles são magros, mas bem finos mesmo. E são bem altos. Chegam a 6,10 metros de altura. Tanto os homens como as mulheres, que têm a mesma aparência. O que diferencia as mulheres, as fêmeas da raça Zakari e Fer, é a cor. Porque a tipologia masculina, eles têm a pele de cor marrom clara. E a tipologia feminina, ela tem a pele amarela clara, bem clara mesmo. Parece aquele amarelo desbotado. E ali eu conheci um dos líderes, do qual mostraria a mim algumas partes desse cruzador interplanetário. Ali eu fui levado por ele a algumas salas, e nessas salas eu vi hologramas extraordinários mostrando todo o mapa estelar. Eu me lembro que ao tempo todo a Gnachete permanecia comigo. E ali eu conheci aquele líder chamado Ebiep. E uma tipologia feminina chamada Angaga. Os dois me acompanharam em todo o tempo e me mostraram tudo que eu vou narrar aqui. A minha permanência nesse cruzador interplanetário, ela foi de exatas, assim, vou dizer, 5 horas, calculadas a hora terrena, certo? Então a sensação também de tempo, ali dentro da nave com eles, foi a mesma sensação de tempo, que todos nós temos a habilidade de reconhecer, certo? E ali, antes de ir até a liderança, eu passei por alguns lugares dentro dessa nave gigantesca e eu fazia as perguntas para eles, para os dois que me acompanhavam. Eu via outras tipologias indo e vindo. Eu pude entender que em cada galáxia que eles chegam, em cada sistema solar que eles visitam, a tipologia local, quando é ou não é desenvolvida, eles procuram interagir com aquela civilização. E ali é convidado alguns das lideranças e eles têm o reconhecimento e o conhecimento profundo do universo e eles reconhecem o universo de cada ser e nada passa desapercebido por eles. Nada, absolutamente nada. E naquele momento, eu acompanhando eles, e eles sempre
à frente de mim, né, porque eles são muito altos, então os passos deles bem largos. E eu andando ali, fascinado com tudo aquilo, vendo outras tipologias também ali, que foram convidadas por eles, algumas avançadíssimas, que trocavam informações e tecnologia com eles, outras que trocavam conhecimentos interior de consciência, que muitos podem denominar como consciências espirituais, trocas de aprendizagem espiritual, certo? E caminhando com eles, eu fui levado a uma diversidade muito grande de salas. Salas que possuíam o mapeamento de todas as constelações, mapas que possuíam catálogos de todos os planetas dos quais eles já passaram e reconheceram. Ali possuíam informações através de displays de uma tecnologia que trazia à minha mente a referência da mesma tecnologia utilizada nas naves de Galamiak e das mesmas tecnologias que eu vi no planeta Alaner e em Grempec. Eu pude já estar, como eu vou dizer para vocês, familiarizado com tudo aquilo. Na verdade, eu já estava familiarizado com tudo aquilo. Então, para mim, não era muita novidade o que eu estava vendo na questão da holografia, na questão da tecnologia que se dá por meio de hologramas, né? De abertura de painéis, onde não se tem nada sólido, né? Painéis holográficos que são projetados, que dos quais te dá toda e qualquer informação da qual seja necessário a utilizar naquele momento. E quando eu vi aquela variedade colossal de planetas, eu perguntei a eles o que e qual é a quantidade de planetas que eles tinham conhecido. E os dois olharam para mim, olharam para a Gnachet. Eles não sorriram, mas a Gnachet sorriu. Eu não sei se eles não sorriram pelo fato da boca deles ser bem pequena. Eu não sei como funciona o corpo biológico deles. Eu nem sei se eles possuem músculos faciais que transmitem a informação do sorriso, né? Eu não sei informar isso para vocês. Só que eles me disseram que a quantidade de galáxias já visitadas são de 5.926.709 já visitadas. E uma quantidade de planetas visitados dentro dessas galáxias é de 346.143.208, que é um total de planetas visitados dentro das 5.926.709 galáxias. Quando eu fiquei sabendo dessa informação que eles próprios me deram, e eles falavam dentro da minha mente, de uma forma diferenciada, que da qual outros também falavam, eu agradeci verbalmente a eles pela informação, procurei não esquecer. A primeira coisa que eu fiz quando eu retornei para a Terra foi perguntar a Gnachet qual era a quantidade de galáxias e planetas com a exatidão da qual eles me informaram. E eu tinha anotado isso na minha agenda para que eu não esquecesse, porque são muitas informações, certo? Muitas mesmo. E ali, passeando com eles dentro da sua morada, da sua cidade, que é a sua cidade flutuante, né? Cidade que navega entre as estrelas. É assim que eu trago a referência a esse maravilhoso complexo tecnológico, a esse maravilhoso cruzador interplanetário.
E ali, ao conhecer essas salas que tinham em catálogo o nome dos planetas, a atmosfera do planeta, catalogada todo tipo de vegetação, todo tipo de vida animal, tudo com perfeita exatidão de informações. Dali, eu me lembro que eu passei dentro de um círculo que quem visse, quem pudesse olhar para ele, a impressão que dava era que se dava por uma forma que da qual parecia, né, ser uma bola de fogo. Mas quando você se aproximava e quando você via isso, e você chegava perto, você via que a quantidade de energia que tinha dentro daquele círculo, que é um portal para atravessar dentro de pontos da própria nave, eu me lembro que eles passavam a mão no ar, e ao passar a mão no ar, eles mais do que de imediatamente abriam esses hologramas e digitavam informações que das quais o outro ponto dentro da nave receberia essas informações para fazer a mudança do campo atmosférico daquele setor do qual eu iria conhecer. E eu me lembro que eles passaram primeiro, e quando eles se aproximaram dessa bola, que eu vou dizer assim, deve ter uns 150 metros de circunferência, mas quando eles se aproximavam, essa bola ela se expandiu, a energia dela se expandiu, e envolveu ao redor daquele que aproximava diante dessa bola, né, de energia, e a sugou para dentro. Aí eu voltei em mente como são os portais. Eles abrem e se expandem ao tamanho que é a nave, certo? Se a nave é muito grande, ele vai enlarguecer. Se a nave é pequena, ele vai permanecer daquele tamanho que é o tamanho padrão. Da mesma forma, funciona dentro dessa nave, né? Dentro dessa cidade flutuante. E ali, depois que os dois atravessaram, eu atravessei, logo atrás a Gnachete veio, e é uma sensação tão boa que imagina só, você está num quarto, caminhando em direção a um quarto, e esse quarto tem um holoforte muito forte ligado nele, dentro do quarto. E todas as luzes da sua casa estão apagadas, só a luz desse quarto está acesa. Você caminha em direção àquela luz e vai caminhando em direção àquela fonte. Quando você dá por conta, aquela fonte está por trás de você, ou seja, você atravessou. Eu não senti nenhum incômodo nos meus olhos, nenhum incômodo na minha pele, eu não senti náusea, não senti dor de cabeça, não senti nada. Foi como se eu estivesse atravessando de um cômodo para o outro. Eu fui para um ponto muito além dentro da própria nave. Eu cheguei em um laboratório, e naquele laboratório eu vi uma diversidade de animais catalogados. Dentro daquele laboratório científico, eu podia ver hologramas que mostrava a aparência física de todos os animais dos quais, até o presente momento, eles haviam catalogado. Eu vi ali alguns pedaços, tá, de animais. Eu não fiquei assustado quando eu vi aquilo, certo? Estavam todos dentro de vidros, bem condicionados, né? De uma forma que não era arrepiante de ver, mas olhando ali para aqueles pedaços de animais, a Gnachete me disse que eu não deveria me preocupar com aquilo, porque aquilo eram animais que já estavam mortos e que eles encontraram e levaram um pedaço desta criação para dentro do corpo da nave, do laboratório, para que um corpo de cientistas pudessem analisar e pudessem estudar a parte daquele animal pertencente a um determinado planeta do qual não me foi dito qual. Também não tinha nem necessidade de saber qual era esse planeta.
E ali, desse laboratório, eu passei para um outro laboratório, que do qual tem catalogado, e você vê os hologramas em 3D, parece que flutuando no ar. E ali eu pude ver uma diversidade enorme de plantas, árvores, folhas, frutos, né? E pude ver também outros vidros gigantescos que armazenavam essas folhas, a lasca dessas madeiras, a lasca das cascas das árvores e daí por diante. Eu pude ver também e conhecer o laboratório onde é desenvolvida a herança da tipologia. Ou seja, uma célula, tá, é retirada do cérebro da tipologia fêmea, outra célula, né, é tirada da tipologia masculina, é fundida, armazenada em um tipo de caixa quadrada de cor preta, e o símbolo dessa carta, o símbolo desta caixa, né, ele dizia que a vida começava ali, dizia assim, aqui começa a vida. Os símbolos, eles diziam isso. E quando eu for fazer a postagem do vídeo, eu vou desenhar o símbolo do qual estava na caixa e dizer o seu significado. A célula cerebral dos dois permanece em líquido de cor roxa, e esse líquido é o líquido que, na verdade, é o sangue dos 20 reis que existe, né, dentro desse complexo que é esse cruzador interplanetário, que mais à frente eu vou falar sobre eles. E essas células com sangue dos 20 reis, que são armazenados dentro dessa caixa, que tem o símbolo que diz que ali começa a vida, né? Aqui começa a vida, ele fica ali por um período de 8 dias. Depois eu vi uma outra caixa que já tinha passado pelo período de 8 dias e vi que ele cria a formação de um tumor, semelhante a um tumor, e é como se fosse do tamanho de uma laranja, né? De uma laranja. Mais ou menos assim uns 6 a 8 centímetros assim, de circunferência, né? Bem arredondada. Eles pegam isso, né? Coloca dentro de tanques com um tipo de óleo chamado Ebereptap. E esse óleo Ebereptap é um óleo que, na verdade, são partículas de células de toda a linhagem daquela tipologia que ali eu estava conhecendo, né? As células são removidas de todos que nascem, são reprocessadas e é extraído ali das células esse tipo de óleo, que é o óleo de armazenamento para condicionar as células após o processo de 8 dias que se dá o formato de uma laranja de um tumor, que é um pedaço de bola de carne. E eles colocam ali dentro daquele recipiente, que é proporcional à altura do ser que vai germinar através daquela semente. E ali dá-se o período de 3 meses, e mais à frente eu vi os outros tubos de ensaios, grandes e bem largos, e eu via o processo da formação de nascimento dessa raça, né, desses nossos irmãos das estrelas. E conheci todo o processo. E o bacana é que o cientista, né, que trabalha, todos os cientistas, né, que trabalham ali, todos eles, seja qual for, eles só passam a mão no nada, ou seja, onde não existe nada, eles passam a mão e cria-se painéis, né, semelhante a gigantescas televisões, é tela criada por hologramas, e ali aquela tela transmite
toda a informação do feto que está sendo condicionado nesses tubos, desde o seu primeiro dia em que a célula dos cérebros dos dois é tirada e unificada e armazenada no sangue dos 20 reis. E depois disso, todo esse processo, né, se dá até o nascimento. Depois do nascimento, aquela tipologia, aquele herdeiro, ele vai na presença dos 20 reis, onde eles recebem toda a aprovação dos 20 reis e de suas linhagens. Espero que vocês tenham entendido. E quando eu presenciei esse processo, uma tipologia estava sendo a ser levada diante dos 20 reis, e ali eu também fui. Certo? E primeiro foi apresentado a tipologia, eu vi toda a manifestação do lugar, tá? Que parece ser um templo gigantesco, onde os reis eles se sentam em forma de círculo, né? E você é levado ali para dentro daquele círculo, onde tem os 20 tronos, e ao redor dos tronos você vê bolas semelhantes a esses portais, tá? Que ficam sobre a nuca, né, deles. E ali eu entendi que fluía toda a expansão de uma mente coletiva e perpétua que estava em círculo de desenvolvimento ao longo dos milênios e ainda estava a progredir ainda mais. E essa civilização interessante dela é que ela está na 49ª dimensão de desenvolvimento e expansão de consciência, certo? E quando eu olhava aquelas bolas de energia atrás do crânio deles, um pouco abaixo do trono, e ela ficava flutuando dentro da própria circunferência da cabeça deles, eu vi aquela tipologia que acabou de nascer sendo apresentada, eu vi que deles emanavam uma semelhança de como se fosse fumaça e entrelaçava ao corpo daquele ser que acabou de nascer, e eu via que aquele ser estava com um aspecto e com um sentimento fluindo de uma forma totalmente diferente. A impressão que eu tive é que diante deles toda a sabedoria e toda a história tinha sido transpassada, né, para aquela tipologia que acabou de nascer. Toda a informação de toda a existência, desde a fundação dessa civilização que se deu através da 5ª geração, toda a informação foi passada através dos 20 reis, naquele momento onde eu via fumaças saindo do centro do crânio deles, da cabeça, e indo direto ao crânio daquela criança que acabou de nascer, né? Uma criança grande, mas eu denomino-a como criança, né? E quando chegou a minha vez, houve uma proclamação na língua deles, né? E eles diziam que bem-vindo era aquele que vinha de um mundo distante e que feliz eles estavam por receber mais uma tipologia diferente em toda a extensão do universo. E o interessante é que essa civilização ainda não passou pelo nosso sistema solar. Segundo a Gnachet, eles vão chegar aqui, como eu disse, eles não utilizam portais tridimensionais nem interdimensionais. Eles estão navegando na imensidão do universo e das estrelas de uma forma proporcional à velocidade das suas naves. E não é muito rápido não, viu? É como um gigantesco cruzeiro no mar, em pleno oceano. E segundo a Gnachet, a previsão de chegada deles ao nosso sistema solar, à nossa galáxia, vai se dar daqui a 3.128 anos. Então daqui 3.128 anos eles chegarão aqui. Só para vocês terem uma ideia.
E eles não conhecem o nosso sistema solar. Nenhum deles veio aqui até hoje, certo? E naquele momento, quando eu recebi a saudação, eu sempre, quando acontece alguma coisa diferente, eu olho para a Guinachete, porque ela é a minha referência. Ela sorriu, balançou a cabeça, eu fui levado e colocado num centro, certo? Nesse centro do circo, eu fiquei sem graça, mas observando os 20 reis, e quando eu olhava para eles, eu me lembrava dos 25 reis que existem em Galamiaque, né? E aquilo me chamava muita atenção, porque esses reis, eles estavam a uma altura proporcional àqueles que chegavam ali, exceto eu, que sou baixo, né? Os reis de Galamiaque, eles ficam, os seus tronos, eles ficam em pilares, né? Os pilares são elevados e cada pilar possui um trono e em cada trono uma linhagem da criação de Sírios. Em Galamiaque são 25 reis, ali são 20 reis, certo? E não tem rainhas. O interessante disso, diferente de Galamiaque, cada rei tem as suas rainhas, mas a contagem se dá a cada rei. Então são 25 reis somado às suas 25 rainhas. Ao invés de ser 50, são apenas 25, né? A consideração deles é essa. Ali, nessa nave, era diferente, né? Nessa cidade, né? Nesse planeta flutuante, nesse planeta interplanetário, né? Ali não tinha rainhas, né? Porque não se dá por meio de concepção macho e fêmea. Depois da criação da linhagem, eles, os 20, que foram estabelecidos pelo universo, e todos eles, de uma forma sincronizada, têm 10 metros de altura. E eu já falei isso diversas vezes, que todo rei que é instituído pelo universo tem aí a sua altura de 10 metros. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. E eles deram, pela linhagem, ao desejo da mãe natureza, a criação de uma fêmea. E eles manipularam geneticamente através dos seus corpos e criaram a primeira fêmea, né? E a partir dela deu-se o segmento da linhagem de cada clã, desde a época em que eles habitavam o seu planeta, antes mesmo da Primeira Grande Guerra, só para vocês terem uma ideia. E ali eu pude ver que os 20 tronos, eles giravam, certo? Ao meu redor, e a cada giro que dava ao meu redor, a cada volta que os 20 faziam ao meu redor, eu sentia uma sensação de não tontura. Incrível, eu não ficava tonto, nem ficava enjoado. E eu sentia que partículas de alegria, de felicidade, irradiavam o meu ser, o meu universo interior, e eu comecei a ver coisas que não vou ter palavras aqui para explicar. Mas num próximo vídeo eu posso trazer uma pauta, né, me referenciando em outros planetas que fui para dar a explicação desse vídeo. Eu deixo bem explicado. Mas para você ter só um pigmento, era como se acontecesse ali, naquele momento que eles me rodeavam, assentados nos seus tronos, lembrando que o eixo de círculo dos seus tronos é móvel, então eu ficava em um ponto fixo, né? Eu fiquei em um ponto fixo, e o ponto de circulação ao redor, eles giravam, e quando eles giravam, eles criavam uma energia muito grande. E essa energia, ela despertava cada vez o meu sentido de universo, o meu sentido da parte que em mim pertence à mãe natureza, da parte que em mim pertence ao meu pai universo, né? E todo o aprendizado e toda a aprendizagem que eu adquiri ao longo daqueles 7 anos, né? Porque foi no ano de 2014, tudo veio à minha mente de uma forma simultânea, tá? Eu até achei que eu não iria conseguir explicar, mas eu acabei conseguindo ter palavras para explicar a você.
veio filmes dentro da minha mente de tudo que eu tinha passado de 2007 até 2014. E para mim foi uma sensação incrível, porque veio os flashes dos momentos maravilhosos, né, que são perpétuos na minha vida, que dos quais a minha convivência junto a essas raças alienígenas me proporcionou até aquele determinado momento, junto com essa nova espécie, com esses novos irmãos que ali estavam sendo me apresentados. E depois que eu recebi a aprovação dos 20 reis, eu saí dali muito feliz, muito renovado, tanto que quando eu voltei para o planeta Terra, eu fiquei, vou dizer para você, uns 4 meses irradiando, né? Irradiando muita alegria, muita felicidade. Eu ficava pasmado com aquela sensação que estava permanecendo em mim, prevalecendo em mim, né? Que foi uma experiência para a minha vida. Por isso eu digo que a felicidade do homem ela tem que ser definitiva, ela tem que ser constante. Nós não podemos viver de momentos felizes, né? Mas fazer dos momentos felizes a exatidão para que a felicidade permanente ela exista dentro de nós, né? É o que eu tenho feito até os dias atuais. Então essa experiência que eu tive ali, que estou narrando aqui para vocês, é uma experiência de uma alegria constante, de uma alegria maravilhosa. Quando eu fecho os meus olhos e entro em meditação, eu sinto explodindo dentro de mim a mesma sensação. Então ela não passou, né? Muito menos apagou, mas ela não é aflorada como foi de quando eu conheci esse poder que existe nesses 20 reis e o poder que ficou em mim perpétuo durante esses 4 meses. Se eu não me engano, foi 4 meses mesmo. E dali, com aquela alegria total, com aquela sensação de paz interior, com aquela sensação de um renovo, eu voltei para o ponto inicial do qual eu tinha chegado. Eu vi a nossa nave por fora e eu conheci algumas de suas naves que estavam estacionadas dentro dessa cidade flutuante, né, do qual eu denominei, dentro desse cruzador interplanetário. Eu pude entrar em naves de ataque, em naves de resgate, que são as naves também de reconhecimento. E eu fiquei a par de todas as funções, né, que é desempenhada por essas naves. Conheci lugares extraordinários que vou complementar em outros vídeos que virão, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar extenso demais. E dali, o que eu tenho é somente lembranças, porque ali eu fui somente uma única vez e até o presente momento, né, eu ainda não retornei a esse cruzador interplanetário, a essa cidade flutuante. Então eu queria compartilhar com vocês essa experiência de uma civilização sem planeta. Talvez o título pode até assustar alguns, mas na verdade essa cidade, né, esse cruzador interplanetário, para mim é uma cidade, né, porque só o seu tamanho já diz que é uma cidade colossal, né, porque o seu tamanho, né, de fato é colossal. Imagina só, um cruzador interplanetário de 940 quilômetros de comprimento por 510 quilômetros de largura, certo? E você vê aquilo gigantesco na sua frente, eu não tinha visto ainda, e a Gnachet ainda me afirmou que existe outros cruzadores que é o dobro do tamanho desse, né? Que eu ainda ia conhecer muitas coisas, e de fato eu conheci mesmo, né? Não entrei, mas eu vi cruzadores muito maior realmente do que esse que eu estou narrando anos depois, que foi no ano de 2015 e recentemente no ano de 2016, onde eu estava em uma estação espacial e eu vi ali acoplado nessa estação espacial desta confederação um cruzador extremamente gigante, mas eu não sei precisar para você que me ouve o tamanho exato como foi me precisado
com essa exatidão de detalhes esse cruzador aqui do qual eu narrei, que tem 940 quilômetros de comprimento por 510 quilômetros de largura, certo? E dali, depois de aprender e de receber a autorização de permanência, onde se deu pelo meu cálculo de tempo, né, pela sensação de tempo que todos nós carregamos dentro de nós, onde nós não acertamos as horas com precisão, mas temos a opinião de que hora seja, quantos minutos estamos parados, né? Então essa precisão, eu faço o julgamento de que foi aproximadamente umas 5 horas, ou 6 horas, ou 4 horas, mais ou menos, que eu fiquei ali. Fiquei nessa média, tá? E depois disso eu voltei para o meu planeta, certo? Depois desse tempo que eu permaneci ali. Quando eu entrei dentro da nave, eu olhei para eles e eles me transmitiam uma sensação de que queriam que eu pedisse para ficar ali com eles para sempre, certo? Tanto que mais tarde, quando eu toquei com a Gnachete esse assunto, ela disse que de fato o desejo deles era que eu permanecesse com eles para sempre, tanto que a própria Gnachete me traz informações deles, porque toda vez que a Gnachete ela entra em contato com eles, né, nesse círculo de consciência coletiva que os seres superiores têm uns com os outros, eles sempre perguntam por mim. E isso para mim é um presente muito precioso, né? É uma gratificação eterna que eu tenho por essa civilização. E o bom é saber que eu posso voltar ali, né, independente de qual galáxia que eles já estejam, né, eu posso voltar ali naquele cruzador interplanetário que eu batizei como cidade flutuante. Eu posso voltar ali quantas vezes eu quiser e permanecer o tempo que eu quiser, principalmente agora que eu não faço mais nada na vida, né? Estou na reserva, tenho a minha vida já resolvida e vivo um dia após o outro com alegria, com paz, né? Acordando a hora que eu quero acordar, dormindo a hora que eu quero dormir, fazendo as coisas que eu mais gosto, passeando, viajando para minha fazenda, né? Podendo encontrar com todos eles, exceto essa civilização que ainda não veio ao nosso planeta, que vai chegar depois de 3.000 anos, né? Conforme eu havia dito, e a próxima geração que estará aqui, que é aquela da qual eu já narrei, quando eu vi o futuro de Eleap, do planeta Terra, é que vai ter o privilégio de receber essa civilização, certo? E eu sou eternamente grato a você que me ouviu, eternamente grato aos senhores das estrelas, né, e às senhoras das estrelas, aqueles que trabalham para o fundamento permanente do universo Pai e da natureza Mãe. Eu sou grato a tudo. Grato, 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 grato mesmo. E eu quero dizer a você que ouviu esse vídeo, não compartilhe com ninguém, tá bom? Porque eu sempre quero colocar e ressaltar que você tem um tipo de pensamento, o seu amigo tem outro, a sua mãe tem outro. Você pode comentar, mas não indicar jamais, porque quando você indica, se torna uma obrigação daquela pessoa que recebeu a sua indicação de assistir. Então não é isso que eu quero. Não precisa dar joinha, não precisa dar nem negativo, nem positivo, que para mim tanto faz. E não precisa compartilhar nas redes sociais, e muito menos se inscrever no meu canal, tá? Eu sou feliz com tudo isso, porque a quantidade de pessoas inscritas no canal até hoje são a quantidade de pessoas que assistem de fato os meus vídeos. As que ultrapassam são pessoas dos quais estão buscando conhecimento, que se depararam com os meus vídeos. Esteja eles gostando ou não, não tem problema nenhum, tá? Eu fico feliz porque a quantidade de assinantes do meu canal é equivalente à quantidade de pessoas que assistem os meus vídeos, ou seja, as pessoas que estão inscritas hoje no meu canal, elas fazem a referência dos vídeos que eu posto. Então, eu posso dizer que todas as pessoas inscritas até o momento são pessoas que estão acompanhando o meu trabalho de perto. Independente delas estarem acreditando ou não, ou ouvindo por diversão ou não, não importa. Mas que estão assistindo, estão.
Basta você que me ouve tirar um comparativo dos vídeos e fazer o cálculo por si só das pessoas assinadas, da quantidade assinada e da quantidade assistida. Que vocês vão tirar a conclusão e vão ver que eu estou falando a coisa certa. E isso me deixa muito feliz, certo? Porque as pessoas não estão se inscrevendo no meu canal somente por diversão, mas sim porque querem aprender alguma coisa. E isso é bom. Isso significa que se eu tivesse hoje 50 mil inscritos no canal, cada vídeo meu postado teria 50 mil acessos por questões de horas, né? E isso é importante. Por isso que eu sempre pedi ao universo que não se apresentasse a mim quantidade, mas qualidade de pessoas, independente delas serem negativas ou não, certo? O importante é que, de alguma forma, alguém em algum lugar ouviu o que eu tenho para dizer. E se ouviu e virou as costas, não tem problema. Amanhã retornarão e ouvirão de novo. Essa é a verdade. Bom, eu quero aqui fazer um agradecimento para os Mensageiros do Vento, né, que é uma banda de ópera rock, que desenvolveram recentemente um trabalho através da ópera rock de um desenho chamado Anunnaki, Mensageiros do Vento. Eu adquiri o meu CD e DVD, certo? E eu indico a você que tenta buscar o seu conhecimento dentro das fronteiras da internet, dentro das informações que você tem buscado, que se você quiser, você obviamente deve ter o Facebook. Se você não tiver ou fazer uso do Facebook, você pode digitar no Google Anunnaki, Mensageiros do Vento, e vai te dar a referência de como você fazer para você adquirir o seu CD e o seu DVD. Tá? É uma indicação minha. E uma outra indicação que eu quero fazer, e que quando eu lembrar, quando meu universo interior lembrar como agora, eu quero fazer, é a indicação do livro da minha amiga Graça Pimentel, que é o livro Despertar com Graça, da Graça Pimentel. Esse livro é um livro excelente, espetacular, tá? Você pode encontrar ele no Mercado Livre ou na Livraria Cultural, certo? E é, assim, uma obra simples, objetiva, com conteúdo, isso que importa. A Graça Pimentel é uma pesquisadora da arqueologia proibida, certo? Ela traz as informações que são palpáveis, aquilo que é provado, junto com a opinião própria que ela tem, através da sua sensibilidade de receber informações dos nossos irmãos das estrelas, estando ela consciente ou inconsciente. As informações dadas são informações de grande valor e ela narrou nesse livro. É uma simplicidade extraordinária. E para você que quer adquirir outro conhecimento, eu indico toda a obra de Zecharia Sitchin, certo? Lembrando que toda a sua obra ela contém somente 98% da verdade, porque se fosse 100% mostrado tudo aquilo que o pesquisador descobriu e foi auxiliado pela própria raça pleidiana reptiliana híbrida de Nibiru para a introdução das tabuletas sumérias, o livro não seria permitido a sua publicação. Então teve que criar alguns pontos meio que fantasiosos para não distorcer, mas para poder dar liberdade e indicação para você buscar a sua verdade, né? E isso é importante. Quando o autor, né, o escritor, ele dá o direito ao leitor de ele não só aprovar a sua obra, mas ele compreender e aceitar de uma forma independente, é o que tem de maior valor através de um conhecimento do qual você procura. Essa é a verdade. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, pessoal. Gratidão, tá? Beijo enorme no teu coração. Seja você homem ou mulher, não importa. Independente da sua sexualidade também. Seja você homossexual, heterossexual, não importa. Vai aí o meu beijo no teu coração, certo? E eu quero dizer para vocês que o site, ele está sendo criado, conforme eu já disse nos vídeos anteriores, né? Os livretos já estão todos prontos, certo? Os pingentes que eu vou dar de presente, todos prontos. As estatuetas que eu vou dar de presente, todas prontas, certo?
Eu só estou aguardando uma confirmação para levar o primeiro grupo à minha fazenda, para que nós possamos reunir ali e eu apresentar para essas pessoas fotografias que eu próprio tirei, filmagens que eu mesmo fiz, né, e dos quais eu, de livre e espontânea vontade, vou passar para alguns ufólogos que eu julgo no país fazer por merecer e fora do país por fazer por merecer também. Ali cada um vai seguir o seu caminho, vai fazer as suas análises em laboratórios da sua escolha, né, e terão ali os seus certificados de autenticidade. E na minha propriedade, com o pessoal, eu vou realizar a minha palestra de introdução e complementar aquilo que eu tenho falado até o dia de hoje através de um mega resumo, tá bom? Olhando olho no olho, face a face. Pessoal, eu finalizo aqui esse vídeo para não ficar muito extenso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa civilização. Através de outros vídeos eu vou acrescentar mais detalhes às civilizações anteriores, certo? E nós vamos caminhando para um aprendizado ainda maior. Porque eu estarei com vocês até o ano de 2036, depois serei levado fisicamente, em vida, como sou levado nos dias atuais, até Galamiak. De Galamiak irei para Gerempec, terei o meu corpo desfragmentado, a minha memória conservada, e a minha memória, a minha consciência, né, que é a minha memória, será introduzido em um novo corpo, que do qual pertencerá a linhagem de Agnachete. Por isso que eu falo que hoje ela é a minha irmã, a minha melhor amiga e a minha mãe também, porque será a minha mãe em um futuro próximo. Porque através da concepção da qual promove a geração em Galamiak, da qual eu já falei diversas vezes e dei uma pincelada nesse vídeo, ali, após a criação do corpo, a minha memória será, a minha consciência será introduzida nesse corpo junto com a minha memória. E ali eu terei um corpo da mesma tipologia, da mesma proporção dos homens de Galamiak. Certo? Bom, ciente disso, agora sim eu me despeço, tá, pessoal? É porque às vezes eu vou lembrando uma coisa aqui, uma coisa ali, e depois que eu interrompo o vídeo, que eu falo, poxa, eu devia ter lembrado disso. Então fica aí as minhas indicações. Obrigado. Qualquer dúvida em relação ao vídeo pode me fazer a pergunta no meu Facebook. Não precisa ficar me bajulando, pode chegar e me perguntar o que quiser mesmo, que dentro das possibilidades eu vou te responder, né? Se eu tiver a resposta ali na hora, eu vou te responder. Se eu não tiver resposta na hora, eu vou pedir orientação à Agnachete e aos demais. Beijo enorme no teu coração, gratidão profunda, certo? E obrigado por tudo.